E aí pessoal, Daniel Fritz aqui de novo no canal Jesus em Mim. Há 2 semanas atrás nós lançamos um vídeo, meu pai e eu, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre essa etapa muito importante que todo discípulo de Jesus precisa experimentar, de ser revestido de poder pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo. E aí na semana passada lançamos um outro vídeo sobre a oração em línguas, a importância, o porquê de orarmos em línguas, sobre o porquê desse recurso muito importante e maravilhoso da oração em línguas. Isso gera muitas vezes dúvidas nas pessoas, e aí nesse vídeo nós justamente queremos aprofundar sobre esse tema, falando sobre que tipos de línguas existem. Então, se você tem alguma dúvida sobre oração em línguas, conhece alguém que tem dúvida, ou quer entender um pouco mais sobre isso, não deixe de assistir esse vídeo. Nós vamos usar como base nesse vídeo o livro O Espírito Santo, do John Bevere. É uma leitura muito leve, muito boa, onde ele aborda vários aspectos sobre a pessoa do Espírito Santo. Já citei esse livro em outro vídeo sobre como ter intimidade com o Espírito Santo. E aí um dos capítulos desse livro, ele fala sobre a oração em línguas. E aí ele aborda, então a maioria das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo é com base nesse capítulo, no capítulo Capacitados pelo Espírito, desse livro do John Bevere. Existem 4 grandes tipos de oração em línguas, tá? E eles podem ser divididos em 2 categorias, as línguas públicas e as línguas particulares. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Falando agora sobre os 2 tipos de oração em línguas públicas, de demonstração pública das línguas. O primeiro deles, a gente pode pegar o texto de 1 Coríntios 14, 22, que fala o seguinte: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Esse tipo de língua que ele está falando, a gente pode denominar como línguas como um sinal para os descrentes. Esse tipo de línguas é quando o Espírito Santo ele transcende o nosso intelecto, a nossa capacidade intelectual de falar um outro idioma que existe nessa terra, e aí nós falamos nessa outra língua, e isto serve como testemunho para aqueles que não creem, os descrentes. Isso é o que aconteceu lá em Pentecostes, em Atos 2, de 5 a 11, fala sobre quando os discípulos estavam reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E diz ali que todos eles eram galileus, mas as pessoas que estavam ouvindo, e muita gente foi atraída por causa daquilo, eles começaram a perguntar, olha, como ouvimos cada um deles falar na nossa própria língua materna? E aí tinham pessoas lá de vários lugares diferentes, com vários idiomas diferentes, mas aqueles discípulos que eram galileus estavam falando em idiomas que os descrentes entendiam. Então o principal propósito dessa língua como um sinal para os descrentes é chamar justamente a atenção deles para aquilo que o Espírito Santo está fazendo, para capturar a atenção de alguém que ainda não é convertido. E aí essa pessoa, ela é impressionada com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, ela também se abre ao Evangelho. Foi justamente o que aconteceu em Pentecostes. Aquelas pessoas logo depois perguntaram para eles o que eles deveriam fazer, e aí Pedro teve toda a ousadia ali de proclamar o Evangelho, e muitas pessoas se converteram a Cristo. Nós tivemos alguns exemplos já aqui mesmo em Porto Alegre de pessoas orando em inglês, pessoas que não sabiam falar inglês, como sinal para os descrentes. Me lembro até hoje de um culto que teve um irmão que começou a orar em línguas, e uma irmã que estava sentada perto dele foi lá e perguntar, como tu fala bem alemão? E esse irmão não falava alemão. Então o primeiro tipo de língua pública é a língua como sinal para os descrentes. O segundo tipo de língua, também pública, ele é diferente da língua como um sinal para os descrentes, que é uma língua terrena, é uma língua celestial. No texto de 1 Coríntios 12, 10, quando fala sobre os dons do Espírito, as manifestações do Espírito Santo, diz a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação das línguas. Essa manifestação de línguas pública, ela não é um idioma terreno, é um idioma celestial. Mas como ele é público, ele necessariamente precisa ser interpretado. Ele é uma língua que não é para os descrentes, mas é uma língua para edificação da igreja. Como essa língua ela é para a edificação da igreja, isso está lá em 1 Coríntios 14, é muito importante que ela seja interpretada, senão a igreja não é edificada. Então as línguas públicas são quando justamente Deus traz uma mensagem ou para os descrentes, ou nesse caso da língua para edificação, para aqueles que são discípulos. Nós chamamos de língua para interpretação. Sempre precisa vir a interpretação. Nós podemos buscar também a manifestação do Espírito para interpretar essas línguas para que a igreja seja edificada. E um ponto importante aqui é que é interpretação e não
tradução, ela é uma língua celestial que não consegue ser traduzida, mas sim, algum irmão, pode ser o mesmo irmão que recebeu essa língua pública para interpretação, ou pode ser algum outro irmão da congregação que vai receber do Espírito Santo a interpretação para a edificação da igreja. Existe um texto em 1 Coríntios 12, 28 ao 30, que até ele é muitas vezes mal entendido e as pessoas acabam tomando ele como base de que não precisam falar em línguas. Esse texto ele vai dizendo assim que Deus estabeleceu primeiramente uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, e ele vai seguindo e ele diz assim no final: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Ou falam todos em línguas? Todos porventura interpretam? Que línguas que ele está falando aqui? Esse texto muitas vezes pode nos levar a entender que não, nem todos falam em línguas, assim como nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, mas aqui ele está se referindo às línguas de manifestação pública, o ministério público de línguas, seja como sinal para os descrentes, seja para a edificação da igreja, que é a língua para interpretação. Então, realmente, nem todos vão ser usados nesse tipo de língua. Eu mesmo nunca experimentei, por exemplo, uma vez um dia eu falei em línguas e falei uma língua, um idioma terreno que outra pessoa não conhecia. E alguns irmãos da nossa congregação, por exemplo, são usados pelo Espírito Santo nessa oração em línguas que é para a interpretação. E a gente consegue perceber no nosso espírito quando é para a interpretação. Porque pode ter outras pessoas orando em línguas naquele ambiente, naquele culto, mas quando é uma língua pública para interpretação, essa língua se destaca, se sobressai num tom mais alto, fica evidente no nosso espírito que precisa haver interpretação. E aí é muito importante que nesse momento nós mesmos busquemos o Espírito Santo. Tu quer me revelar essa interpretação ou é para outro irmão? Eu quero estar disponível e aberto também para interpretar essa língua. Paulo fala um texto em 1 Coríntios 14, de 22 a 23, que ele no primeiro momento pode parecer confuso ou até que ele está se contradizendo. Mas na verdade ele está falando aqui sobre esses dois tipos de língua pública. Ele fala o seguinte: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Aqui ele está falando dessa língua como um sinal para os descrentes, um idioma terreno, onde os descrentes vão ouvir numa língua terrena e isso vai ser como um sinal para eles. E aí logo depois ele fala: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Parece que ele se contradisse, mas aqui ele está falando das línguas para interpretação, também um sinal público, mas essa é para os crentes, porque realmente se algum incrédulo, descrente ou não instruído, alguém imaturo ou que não conhece isso sobre o dom de línguas para interpretação, pode essa pessoa realmente ficar confusa e não entender. Então precisa ficar muito claro que existem esses dois tipos de língua pública. E aí é muito fácil da gente entender isso, porque se é uma língua pública, necessariamente as pessoas precisam entender, seja um idioma terreno, seja um idioma celestial com interpretação. Agora nós vamos entrar em mais dois tipos de línguas, que são as línguas particulares. A primeira língua das línguas particulares que eu queria comentar aqui é a língua para oração pessoal. 1 Coríntios 14, de 14 a 15, fala o seguinte: pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Assim como eu posso orar e cantar com o meu entendimento, que no caso seria em português, eu também posso orar e cantar em línguas. Também posso orar e cantar com o espírito, que é o que está dizendo aqui, e isso é justamente para edificação pessoal. O texto de Judas 1, versículos 20 e 21, ele fala o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Esse justamente se edificar orando no Espírito Santo é essa oração em línguas, que é uma oração pessoal. Então, assim, de forma bem prática, à medida que eu estou orando em português mesmo, eu posso também ir orando em línguas. À medida que eu estou meditando na palavra, em algum assunto específico, na ressurreição de Cristo, na morte dele, à medida que eu também estou lendo a palavra, eu também posso ir orando em línguas, porque isso tudo vai me edificando. Então, enquanto eu oro, enquanto eu canto, enquanto eu leio a palavra, eu posso ir orando em línguas, e isso é para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, no versículo 2, tem um texto que ele diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. E aqui é nitidamente que ele não está falando da oração nem como sinal para os descrentes, nem da oração em línguas para a interpretação, porque esses ambos é uma mensagem de Deus para os homens. Aqui está dizendo de uma oração em língua que nós falamos a Deus, e é justamente essa oração pessoal para a edificação pessoal.
O quarto tipo de oração em língua que eu queria abordar aqui também é uma oração particular, mas nós chamamos de línguas para intercessão. O texto de Romanos 8, 26 a 27 fala dessa língua. Ele diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós, na nossa fraqueza, na nossa limitação e incapacidade, não sabemos orar como convém. Nós também, às vezes, desconhecemos o que pode estar acontecendo com uma outra pessoa. E aí nós oramos em línguas, e aí o Espírito Santo, que sabe de todas as coisas, que conhece os mistérios de Deus, ele intercede no nosso lugar. É a oração perfeita, que chega direto no trono de Deus. Então, muitas vezes, tu tá no teu momento em secreto com o Senhor e ele te lembra o nome de alguém. E aí tu nem sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, talvez tu nem conheça aquela pessoa, e aí tu começa a orar por ela em línguas. Isso é uma língua para intercessão. O Espírito Santo sabe exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa, e tu começa agora a orar em línguas, tu se torna um parceiro dele em oração, tu começa a concordar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque Deus decidiu trabalhar junto conosco. E aí, quando nós oramos nessa língua em intercessão, nós estamos cooperando junto com o Espírito Santo aquilo que ele quer fazer. Eu me lembro de um caso em que numa vigília, alguns irmãos de Porto Alegre aqui receberam um nome, e uma pessoa recebeu o nome de uma pessoa chinesa, e eles começaram a orar em línguas para intercessão por essa pessoa, sem conhecer ela, sem saber o que estava se passando, e nem ficaram sabendo o resultado depois disso. Mas eu tenho certeza que foi algo revelado pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo intercedeu por a vida daquela pessoa. Já teve um outro caso, numa reunião de oração, em que aconteceu algo muito parecido, onde o Espírito Santo trouxe o nome de uma pessoa. Os irmãos começaram a interceder em línguas por ela, sem saber quem era essa pessoa e o que estava acontecendo, e meses depois, um dos irmãos que estava naquela reunião de oração veio a conhecer uma pessoa com aquele nome e soube exatamente que naquele período aquela pessoa estava enfrentando uma situação muito difícil. E nós temos certeza de que aquela intercessão fez toda a diferença na vida daquela pessoa. Então existem esses 4 grandes tipos de línguas: sinais para os descrentes, para a interpretação, que é para a edificação da igreja, a língua particular, que é para a minha edificação pessoal, ou a língua que é para intercessão, onde o Espírito intercede no nosso lugar. Ele sabe exatamente o que as outras pessoas precisam. E nós devemos procurar todas, não existe, entre as públicas e as particulares, não existe uma melhor do que a outra, e isso tudo precisa acontecer na igreja, para que ela seja edificada. O importante é o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, de 39 a 40, onde ele diz que tudo deve ser feito com decência e com ordem. Existe ainda um engano que entra na igreja, em muitos momentos, de as pessoas pensarem que as línguas elas estão mortas. E aí, muitas vezes, as pessoas usam como base para isso o texto de 1 Coríntios 13, 8 a 10, que fala assim, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então esse texto pode dar a entender, quando ele diz as línguas cessarão, de que hoje não é mais tempo de línguas. Tudo bem, no Novo Testamento se falava de línguas, em Atos tem pelo menos uns 4 episódios diferentes que falam sobre pessoas que receberam ali o dom de línguas, mas as línguas cessarão. O que acontece, aqui está dizendo que quando, porém, vier o que é perfeito. Hoje, 1 Coríntios 13, 12, que fala logo depois disso, está falando que hoje nós vemos apenas por um reflexo, Senhor. Um dia nós vamos ver Ele face a face, nós vamos ver a Cristo face a face, e não como hoje, que nós vemos como um reflexo. Nesse dia, realmente, nós não vamos precisar falar em línguas, porque nós vamos estar com Ele face a face. Se fosse assim de que as línguas cessaram, esse texto também diz que as profecias desaparecerão e o conhecimento passará. As profecias cessaram e o conhecimento já passou? Com certeza não, então as línguas também não passaram. Então eu creio que todo discípulo de Jesus que recebeu o Espírito Santo não necessariamente vai falar em línguas, mas todos têm a capacidade de falar em línguas. A questão é nós nos lançarmos em fé, porque todo o dom, ele vem por meio da fé e ele é ativado por meio da fé. A palavra fala justamente para buscarmos os melhores dons. Então, existem muitas pessoas que se converteram a Cristo, que receberam o Espírito Santo, mas não têm desfrutado disso. E eu quero te encorajar que se tu já recebeu o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, isso também é para ti. Precisa se lançar em fé. É como 2 homens que entraram num rio. Esse exemplo está aqui no livro também. 2 homens que entram no rio e a correnteza está passando. Um deles decide ficar parado, em pé.
e a correnteza passa por ele. O outro se decide se soltar e ser levado pela correnteza. Ambos estão no rio, mas um deles está desfrutando da correnteza. Nós que somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos lançar e desfrutar em fé dessa correnteza que é a oração em línguas. Então quero te animar em nome de Jesus e te encorajar para que tu busque em fé essa prática. E muitas vezes pode começar pequeno. Um dos comentários até no vídeo anterior foi de uma pessoa que disse que só tinha uma palavra em línguas. Tudo bem, é como se fosse a gente andar de bicicleta. A gente começa com rodinha, depois a gente vai tirando a rodinha e chega um dia que de tanto praticar a gente anda até sem as mãos. É a mesma coisa. Seja fiel nessa palavra que o Senhor te deu e começa a buscar mais. Em fé, pratica isso. Daqui a pouco ele vai te dar 2 palavras, 3 palavras e aí tu rompe na oração em línguas. Espero que esse vídeo tenha edificado vocês. Qualquer dúvida, não deixem de colocar aqui nos comentários, não deixem de compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas sejam edificadas. Graça do Senhor sobre vocês.